Quando buscamos a casa espírita, e isso nós já falamos diversas vezes, nós recebemos sempre a assistência e orientação. Nós já sabemos, e até por experiência própria, que essa é a porta de entrada da casa espírita. E geralmente nós somos orientados a algum tipo de tratamento, ou muitas vezes diversos tipos de tratamentos. É muito simples hoje os tratamentos direcionados à terapêutica do passe, a água fluidificada, a oração, o evangelho no lar. Mas nós entendemos realmente como eles funcionam, porque determinadas orientações são dadas para cada tipo de tratamento. E é justamente sobre essa temática que eu convido a vocês todos para o conhecimento. E nós iniciamos através do passe. O passe, que é a terapêutica mais antiga das civilizações. O passe, ele é utilizado e mencionado em diversos conteúdos da história da humanidade, em diversas modalidades, através da imposição de mãos, através da oração, através da simples vibração pela meditação, mas sempre sendo utilizado como uma das formas de tratamento. E o que é o passe? O passe é uma transmissão magnética, que ela pode ser de 3 formas: ou espiritual, do espírito para o encarnado, ou do espírito para o desencarnado; do encarnado para o encarnado, utilizando seus próprios recursos magnéticos; ou o misto, que ele compõe geralmente 90% dos quadros dos passistas. Então, o passista, com o amparo do seu guia, do seu benfeitor e da equipe espiritual da casa. Por que é importante frisar? Porque é muito comum determinados consulentes buscarem: eu quero receber passe somente de determinado passista. É conhecido também como o passe de grife. E nós desencorajamos isso. Por quê? Porque quando o passista está ali impondo suas mãos para o passe, ele não está trabalhando sozinho. Ele tem seu guia, obviamente, ou seus guias, dependendo do tipo de trabalho que ele esteja fazendo. Mas ele também tem assistência da equipe da casa. É como se fosse um quadro de um cirurgião, acompanhado de toda a sua equipe em uma cirurgia. Só que o passista não é o cirurgião, é só a ferramenta. Então, entendendo que quem está ali dando passe não é apenas a pessoa em si, o passista, e sim, existe uma equipe espiritual para cada passista trabalhando de acordo com aquela necessidade daquele consulente que ali sentou, a gente começa a entender que não existe passista de maior efeito, de maior cura, de maior elevação. E sim, equipes espirituais que ali trabalham. Dentro da sala do passe, já houveram diversos casos de uma equipe se mobilizar para outro passista para atender aquele consulente específico. E mais uma vez reafirma que não é o passista, é a equipe espiritual. Contudo, o passista que se dispõe a essa prática, ele possui uma obrigação. E qual é essa obrigação? Os preparativos e harmonização necessária para esse trabalho. Não adianta o passista vir à casa espírita, ter toda a equipe espiritual à sua disposição para o trabalho de assistência e caridade, e ele não está harmonizado. E como é feita essa harmonização?
ela começa no mínimo 24 horas antes. Através da alimentação, evitando a carne vermelha, por exemplo, bebidas alcoólicas. Evitando durante essas 24 horas que antecedem o passe, atividades no qual ele fique exposto a energias mais densas. Então o passista sai à noite para a balada, por exemplo, e no outro dia de manhã querer dar um passe, ele não vai estar harmonizado. Ele pode até vir para a casa espírita, tomar o lugar do passista e tentar dar o passe. Só que a equipe espiritual que estaria utilizando ele como ferramenta vai estar somente encapsulando ele, para que ele não transmita energias densas para o consulente e acabe piorando o quadro dele. Então existe esse cuidado da própria equipe espiritual. É assim que funciona algumas das bases do passe. Então, o primeiro ponto é o consulente, ele está receptivo ao passe. E lembra das passagens de Jesus quando ele fazia suas curas. Ele perguntava primeiro para todos: você quer ser curado? Mesmo aquele que o procurava, ele perguntava: você quer ser curado? E depois ele perguntava: você acredita que você pode ser curado? E só então ele utilizava o seu magnetismo para a cura. E nós sabemos também que das centenas de pessoas que foram curadas por Jesus, pouquíssimas voltaram e o agradeceram, e grande parte voltaram a os seus equívocos, e muitos se tornaram doentes novamente, pelas suas próprias escolhas e pela sua conduta. Então nós começamos a entender a importância de todo o circuito que existe envolvido o passe, desde o consulente, que é o paciente, do passista, que é a ferramenta, e da equipe espiritual que trabalha com cada um, onde não existe exclusivismo. Por isso, nós temos que ter a consciência que o passe, ele é uma doação, onde nenhum trabalhador, ele tem exclusividade com as equipes espirituais que trabalham com ele. Então, mais uma vez, vamos acabar com o passe de grife. O passe, quando utilizado, ele justamente visa alcançar os pontos vitais, os pontos energéticos, ou chakras, também como conhecidos. Hoje já é muito comum, e essa informação está aberta há muitos anos para qualquer um que tenha interesse, que cada chakra ele tem a sua importância, cada um atinge conjuntos de órgãos específicos para o tratamento. É por isso que durante o passe é primeiro dado dispersivo, tentando justamente alcançar todos os 7 pontos de energia, e depois é feita a doação em cima dos chakras, frisando sempre qual os que têm maior necessidade são os mais trabalhados. Existem características em relação à doação. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perturbação emocional ou uma perturbação momentânea ou definitiva mental, quando nós damos o dispersivo em todos os chakras e vamos começar a doação, nós evitamos os 3 primeiros chakras, justamente para poder não intensificar aquele estado emocional, para não criar mais tumulto do que já está. Então é por isso que o passista, ele precisa também estudar e conhecer o que ele está fazendo. Eu acompanhei algumas equipes de passistas com mais de 20, 30 anos já atuando, no qual eles afirmavam que não precisavam estudar. Porque como eles eram ferramentas, bastava eles estarem harmonizados e deixar a equipe espiritual utilizá-los como ferramenta. E não é assim que funciona. Vocês têm que estar harmonizados, sim, mas têm que conhecer o que está ocorrendo. Afinal de contas, para o passista também é um aprendizado.
Uma outra terapêutica fantástica, muito utilizada também e cada vez mais, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele segue uma sistemática muito simples, mas extremamente rica. Então, começa-se com a prece de abertura, é feita a utilização do Evangelho sistematicamente ou aleatória, existe a explanação daquele tema que foi aberto, seguido pelo encerramento da prece. Existem características importantes em relação à utilização correta do Evangelho. Então, a pontualidade naquele dia e horário da semana é muito, muito específica. Por quê? Nós já temos o acompanhamento dos nossos benfeitores. Contudo, existem equipes espirituais que, quando percebem que aquele Evangelho é feito da maneira séria e com dedicação, eles começam a participar do nosso Evangelho. Olha que interessante. Nós geralmente procuramos a casa espírita nas palestras para entender exatamente como ocorre todo o processo, para receber orientação, para receber amparo. E a gente pode transformar a nossa casa em uma oficina de luz também, quando o Evangelho é feito seriamente. Mas determinadas pessoas da minha casa não querem participar, ou ninguém quer participar do Evangelho. Faça só. Nós não estamos sozinhos mesmo. Se o restante da casa não quer participar, vai para um recinto, um quarto, um local onde não possa ser perturbado durante esses 30 minutinhos e faça sim seu Evangelho. Agora, o importante do Evangelho eficiente é dia e horário que sejam seguidos à risca. A atenção de quando principalmente é feita durante toda a família, dos aparelhos em casa desligados, celulares no modo silencioso. Lá em casa, quando nós fazemos o Evangelho, nós colocamos todos os aparelhos no silencioso, desligamos o interfone para não ter a mínima possibilidade de perturbação. E ainda assim, quando ela ocorre, nós mantemos o Evangelho da mesma forma. Uma outra característica, evitar manifestações mediúnicas, principalmente médiuns de psicofonia que estão desenvolvendo mediunidade. Não é o momento. Evangelho no lar não é local de manifestação mediúnica, é sim de aprendizado. É uma oportunidade também da fluidificação da água, nós podemos utilizar esse momento, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre fluidificação logo a seguir. Caso um membro da família não esteja no momento do Evangelho no lar, faz assim mesmo. Se um está viajando, esse outro que está viajando, ele pode se conectar ao Evangelho no lar, no mesmo horário, no mesmo dia, ele se movimenta para algum local mais sossegado e a comunicação entre mente, coração, ocorre. Então, se um ou mais estão fora, não tem problema nenhum. E outra característica é se todos estão viajando, pode-se fazer o Evangelho lá? Claro que sim. Para a espiritualidade, a área geográfica não tem a mínima importância. Se a família toda viaja de férias, por exemplo, chega no quarto do hotel, se reúne no mesmo dia e no mesmo horário da semana que se faz o Evangelho, e pronto. É uma oportunidade dele ser concluído. E mais, como o Evangelho é uma sementeira de paz, de luz, de harmonização, o Evangelho nunca é só para a gente. O Evangelho, quando ele é levado seriamente, o acompanhamento espiritual cada vez se torna maior, espíritos benfeitores mais sérios começam a participar do nosso Evangelho, e essa vibração, essa assistência, ela começa a se propagar. Ela começa na nossa casa, do nosso apartamento, depois ela vai se propagando para todo o edifício, para a rua, para o bairro. Em várias obras de André Luiz, como aqui nós participamos dos estudos da obra da vida do mundo espiritual, André é muito taxativo em relação ao Evangelho no lar. Ele descreve em várias das suas obras que o Evangelho no lar sério
ele se torna a oficina do nosso lar, onde benfeitores que estão de passagem nos trabalhos de assistências, os samaritanos, por exemplo, muitas vezes vão recuperar suas energias em casas onde ocorre o evangelho no lar sério. Então a nossa casa se torna também uma assistência para os benfeitores. E mais, inevitavelmente, se torna uma assistência para todos os que estão ao nosso redor. Água fluidificada. A água fluidificada, ela dispensa a apresentação. Ela é utilizada há muito, muito tempo para terapêuticas, indicada pelos tratamentos espíritas. Mas o que é água fluidificada? Todo mundo utiliza, sabe que ela é importante, mas como ocorre essa transmutação de uma simples água para um medicamento? A água, ela é receptiva a todos os tipos de substâncias. E justamente por isso, a espiritualidade a utiliza na doação de fluidos geralmente espirituais, ou seja, dos benfeitores, em cima da água fluidificada. Então, os benfeitores, quando têm acesso a essa água, eles vão introduzindo medicamento que é utilizado para o nosso organismo, mas principalmente para o nosso perispírito, que é o mais importante. Afinal de contas, nós hoje começamos a entender, com os poucos passos do estudo que nós fazemos, que sempre é do perispírito para o corpo. Então, se nós tratamos o perispírito, inevitavelmente o corpo orgânico ele é tratado também. Então, a fluidificação ela ocorre em grande parte da espiritualidade, mas ela pode ser feita também por nós. Quando nós nos harmonizamos, por exemplo, fazendo uma oração edificante, fazendo uma leitura do Evangelho, se harmonizando, pedindo auxílio aos nossos benfeitores e fazendo a imposição das mãos, nós podemos também fazer a fluidificação da nossa água. E a água fluidificada, ela é específica para cada indivíduo. A medicação que é dispersada nela, ela é de acordo com a nossa necessidade individual. Então, quando nós vamos à casa espírita e fluidificamos a água, e de repente durante a semana ela se acaba, nós podemos fluidificar também para continuarmos com o nosso tratamento e depois reposta na casa espírita. E nós entendemos hoje também pelo conceito de energias que a fluidificação da água nada mais é do que transmutação do fluido cósmico universal. Nós sabemos hoje que todo o universo ele é mergulhado nesse tipo de energia, fluido cósmico universal, em seus diversos estados. Então, a fluidificação da água nada mais é do que justamente essa transmutação. E agora, vamos entrar em um dos assuntos mais importantes da nossa palestra de hoje. O que ocorre na palestra? E esse material muito rico em relação ao entendimento do que ocorre, o preparativo do Centro Espírita para a palestra, ele começa a ocorrer horas antes da palestra. E cada equipe com a sua função. Existe uma equipe destinada à segurança do ambiente, onde a gente vê muito isso também nas obras de André Luiz, onde eles dispersam faixas magnéticas ao redor do centro, para justamente ter acesso os que necessitam desse amparo, evitando determinados acessos que visariam somente tumultuar o ambiente. Equipes espirituais convidadas também participam, chegando muito antes, como ocorreu, por exemplo, aqui ontem à noite. Então, fazendo já parte do ambiente. E aqui nós temos dois casos bem interessantes.
Geralmente quem preside a palestra ou a abertura, o exórdio, toda a equipe envolvida, quando harmonizado, estão o quê? Conectados mente a mente com seus benfeitores e com os benfeitores da casa. É isso que ocorre quando se verbaliza o Evangelho. E é por isso que tanto a equipe que está presidindo a reunião, quanto todos nós que estamos observando, precisamos estar receptivos ao ensinamento. E nesse outro exemplo é justamente o contrário. Quando nós adentramos na casa espírita para a palestra, estamos com o pensamento em uma discussão que nós tivemos, em uma chateação, em uma preocupação, ou mergulhados no WhatsApp, nós estamos desconectando de toda a assistência que está ocorrendo na palestra, que viemos buscar e que as equipes prepararam horas antes para o nosso aprendizado. E é isso que ocorre quando prestamos atenção, quando estamos mergulhados no conhecimento da palestra, mente a mente. E esse mente a mente, o que acontece? Nós estamos absorvendo aquelas vibrações do ambiente, das equipes espirituais. O nosso tratamento, ele ocorre aqui, na palestra, quando permitimos. É por isso que quando o consulente ele está atento ao aprendizado e ele adentra na sala do passe, ele só vai receber, como é dito pela equipe passista, somente o arremate. Porque o tratamento já ocorreu. E o consulente permitiu. E uma outra característica que essa inevitável, o público desencarnado é muito maior do que o público encarnado. A casa espírita, ela, no mundo espiritual, não tem paredes. Os consulentes da pátria espiritual são de centenas. Então, nós estamos ouvindo a palestra, nós estamos buscando a harmonização através da palestra e somos cercados de desencarnados, muitas vezes prestando muito mais atenção do que a gente. E, inevitavelmente, recebendo um benefício bem maior quando assim se permitem. E, entrando agora na oração, e nós batemos muito nessa tecla, porque nós ouvimos o tempo inteiro, desde pequeno, a importância da oração. Mas só que todo conhecimento que nós ouvimos o tempo inteiro, ele começa a perder importância. Nós começamos a não acreditar na sua extensão. E em todas as obras sérias do Espiritismo, desde a codificação como das obras paralelas, é sempre frisado a importância da oração como o maior tratamento que se pode ocorrer junto à espiritualidade. Primeiro, porque a nossa comunhão individual é o nosso momento com Deus. Somos nós, como indivíduos, com Ele. Conexão direta. Então é um momento que nós conseguimos ter um link de energia, de harmonização, de desabafo. Muitas vezes, quando nos damos esse momento, essa oportunidade, é o único momento do dia que os nossos benfeitores conseguem se aproximar com máxima eficiência. Porque nosso padrão serenou. Nossa harmonização, ela conseguiu atingir um ponto de equilíbrio necessário para essa conversa espírito a espírito. E muitos perguntam qual é o tratamento mais eficaz? A oração individual e coletiva.
Quando nós estudamos, isso já é parte do nosso grupo mediúnico, quando nós estudamos as questões das obsessões, principalmente das obsessões complexas, o tratamento infalível é a oração em grupo. Quando 4, 5 ou mais pessoas sérias, entendendo a importância e a extensão da oração, se reúnem para orar, para vibrar por aquele ou aqueles indivíduos. E eu estou me referindo não só aos tratamentos de obsessão, estou me referindo aos tratamentos de obsessão complexos. Nada consegue segurar, resistir a uma oração em conjunto. E é por isso que a oração, ela tem um destaque maior na nossa apresentação de hoje. Nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com a espiritualidade amiga que nos acompanha, e a nosso momento de doarmos o que nós temos de melhor para aquelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que estão em nossos corações. Então a oração é um dínamo que cada um tem. É a oportunidade que nós temos de utilizarmos a nossa centelha divina, compartilhando, não só com nossos entes queridos, para os nossos colegas e amigos, mas para todos aqueles que podemos doar o que nós temos de melhor. E nós entendemos o peso de uma oração em uma das obras de Ivone Pereira do Amaral, que no Ressurreição e Vida, ela tem um capítulo chamado Lição Materna. Nesse capítulo, o Dimitri, ele, quando encarnado ainda, ele tinha alguns conflitos internos em relação à sua existência. E ele buscou, dentro dos dogmas religiosos, essas respostas. E não as encontrou. E mergulhado em sua angústia, ele cometeu um dos piores equívocos, o suicídio. E durante muitos e muitos anos, quando ele cometeu o suicídio em um rio que tinha perto da sua cidade, ele ficou preso ao corpo e acompanhando a decomposição desse corpo. Mergulhado em muitas angústias, ele percebeu que o suicídio não foi a resposta que ele procurava para acabar com aquele estado onde ele se encontrava, e ainda tendo a culpa da sua consciência. Em determinado momento, o espírito Dimitri, ele começa a lembrar da sua mãe. E ele começa a lembrar, inevitavelmente, da sua infância, acompanhado por ela e por 2 irmãos. Ele começa a lembrar da casa que morava, dos objetos, das sensações, do cheiro que tinha naquela época. E Dimitri começa a recordar que a sua mãe, todas as noites, ela não só fazia a oração com os seus filhos, mas ela sempre mencionava as passagens de Jesus. E ele foi começando a lembrar das parábolas, dos milagres, das curas. E de pouco a pouco, e sem perceber, ele começou a mudar o seu padrão. Seu estado emocional começou a serenar, sua energia já não estava mais tão densa, e ele começou a lembrar das orações do Pai Nosso, das orações paralelas da Ave Maria, que a mãe os ensinava, e ele começa nesse momento a orar. E dessa oração, Dimitri começa a perceber que não estava só. Ele percebe então a presença de alguns benfeitores ao seu lado,
inclusive da sua querida mãe. Emocionado, Dmitry a abraça, em choros, em muitas lágrimas. E ele, como criança que consegue encontrar acolhimento nos braços da mãe, se deixa levar pela espiritualidade amiga e é condicionado ao tratamento. A sua angústia acabou. A oração é o nosso link com o Criador. A oração é a nossa aproximação com os benfeitores. E que possamos ter isso em nossos corações e mentes. A importância dessa maior ferramenta de todas, que nos proporciona alívio, atendimento e compartilhar o que nós temos de melhor. Agradeço a oportunidade e rogo que os nossos benfeitores e as vibrações salutares do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Muito obrigado.